Fala aí, Padawan! Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, esse espaço que nós temos para pensarmos alto, pensarmos juntos e pensarmos filosofia, ok? O vídeo de hoje foi uma sugestão que apareceu num dos vídeos anteriores aqui do canal de um querido amigo, né? Foi meu aluno, hoje é um querido amigo, o Daniel, que sugeriu que eu, durante algumas vezes no canal, fizesse algumas apresentações de conceitos filosóficos de modo breve e geralmente conceitos que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas que muitas vezes transcendem ou ultrapassam o significado que dele nós temos. Como você viu em algum lugar aqui nessa tela, na chamada do vídeo, o tema do nosso encontro hoje é o amor, não é? O tema da nossa preleção de hoje é o conceito de amor. A palavra amor, infelizmente, é uma palavra que acabou caindo muito no senso comum, ou vou dizer de outra forma, né? Acabou se vulgarizando muito, ou seja, hoje nós falamos que amamos qualquer coisa, hoje nós atribuímos o conceito de amor a qualquer objeto, nós fazemos eufemismos com a palavra amor, né? Se eu não me engano, a Alcione tem uma música que diz assim: tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser somente seu. Como se amor fosse algo que pudesse ser feito, né? E aí é bem interessante porque a gente já percebe ali na música da Alcione que ela utiliza o termo amor, não é, como um sinônimo de sexo, não é? Só que é muito redutivo, né? Para pensar que a palavra amor, o conceito amor é tão presente na nossa cultura que, por exemplo, na tradição judaico-cristã, nós vamos dizer que Deus é amor, não é? E aí, sexo não fica muito legal, concorda? Ou então, nós dizemos, por exemplo, que amor de mãe é inigualável, ou que quando queremos declarar a nossa bem-querência para alguém, nós dizemos que amamos essa pessoa. Sexo não fica legal, entende o problema da música? É interessante porque essa noção de amor e sexo ela vai aparecer também na Rita Lee, né? Quando tem uma música da Rita Lee que se chama Amor e Sexo, que ela vai dizer justamente isso, né? Amor é cristão, sexo é pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão. De novo, fazendo uma contraposição entre amor e sexo. A gente vai ter a noção do amor como simplesmente um sentimento, né? Pensa aí, o amor é um sentimento. Amor é um sentimento. Só que, de novo, essa definição é problemática porque quando nós pensamos naquilo que é sentimento, são aquelas realidades emocionais, né, ou sensoriais que tocam a nossa sensibilidade, tocam a nossa afetividade com muita energia, mas que se dissipam, não é? O sentimento ele tem essa característica de ser algo que nos afeta, por isso é da área da afetividade, né? Ele nos afeta com pungência, ele nos afeta com precisão, ele nos afeta de modo muito marcante, mas se dissipa. E quando nós dizemos que amamos alguém, nós não estamos dizendo isso, né? Que nós queremos ter uma relação com essa pessoa que é explosiva e marcante no momento, mas que se dissipa rápido. Nós não queremos ter fogos de artifícios pelas pessoas, né? O amor é um conceito tão fundamental e se supõe tão estável que para muitas pessoas é esse conceito que vai anteceder ao contrato matrimonial. Pensa aí, né? Que coisa interessante. Que quando nós concebemos a ideia do amor, nós concebemos essa ideia com tal estabilidade que ela é, muitas vezes, indício e sinal de que aquelas duas pessoas que se amam estão aptas para contrair, né, para celebrar o contrato de casamento, o contrato do matrimônio. Então, assim, repara como a gente utiliza esse termo amor o tempo todo e às vezes a gente não se dá muito conta do que está dizendo. Uma outra expressão que é muito comum, né, é nos referirmos a amar para falar de coisas que gostamos de comer ou para falar de objetos que gostamos de utilizar. E aí eu gostaria de refletir com vocês muito sobre essa coisa do amor, sabe? E estou partindo de uma proposição que é posta para nós pelo Max Scheler. Max Scheler é um filósofo alemão
que viveu ali na virada do século XIX para o século XX. Max Scheler nasce em 1874 e vai morrer em 1928. Ele pertence à tradição da fenomenologia, né? Ele é um fenomenólogo, foi muito próximo do fundador da fenomenologia, Edmund Husserl, desenvolveu uma pesquisa filosófica muito atenta à questão da pessoalidade dos indivíduos e, sobretudo, numa questão de entender o que são os valores. E aí, dentro dessa perspectiva do Max Scheler, nós vamos encontrar justamente isso que a gente está querendo entender. Que coisa é essa que é o amor? O Scheler vai dizer que o amor é a condição, ou melhor, o amor é aquilo que institui a pessoalidade do sujeito. Olha que coisa interessante, né? A gente sabe que ser pessoa, a palavra pessoa, vem do grego prosopon, vem do latim persona, né? As duas expressões significavam originalmente aquelas máscaras de teatro que o ator usava no rosto para assumir um personagem. E mais do que simplesmente indicar o estado de ânimo do personagem, aquelas máscaras tinham também uma função de ajudar na articulação do som para que a plateia pudesse ouvir melhor aquilo que o artista falava por detrás da máscara. De tal modo que prosopon, persona, tem um pouco dessa intuição daquele que soa, daquele que diz. O que é o personagem? É aquele que fala no texto, né? Aquele que assume a fala no texto. A pessoa, então, é aquele que diz de si, é aquele que se revela, é aquele que se dá, é aquele que se mostra. E aí, dentro dessa perspectiva, que já surge a primeira noção do que seja amor para nós, né? Amar é comunicar-se ao outro. E é muito interessante porque não é comunicar para o outro. Amar não significa dizer algo da minha mente, da minha inteligência para o outro. Amar não significa comunicar simplesmente ideias. Amar é comunicar-se ao outro. Amar é um dar de si, fazer dom de si, abrir-se para ser acolhida e habitação do outro. Essa noção de acolhida e habitação é de um outro filósofo, de um outro fenomenólogo chamado Emmanuel Levinas, que vai dizer justamente que na alteridade nós precisamos ser casa aberta para que o outro faça morada. E é justamente isso que é, em certa medida, a capacidade de amar, não é? É nos despojarmos das nossas defesas, nos despojarmos das nossas aparências, nos despojarmos das nossas resistências, para que o outro chegue até nós com toda a sua diferença, com toda a sua singularidade, com toda a sua unicidade e seja recebido sem que nós tentemos alterar a identidade do outro. Porque no amor, o comunicar-se, o dar-se, o fazer-se dom é justamente o reconhecimento de que eu e o tu, eu e o outro somos completamente distintos. E é nessa distinção que a complementaridade da nossa relação produz um nós. É quando eu encontro tu que o nós nasce. É quando eu abro mão de mim, quando eu abro mão da minha singularidade para fazer-me dom para o outro que nasce o nós. Então, o amor tem muito pouco de sentimento, você entende? O amor tem, claro, ele também tem um aspecto sentimental sem o qual nós não nos moveríamos. O amor ele é volitivo também, ele é desejante, ele tem um aspecto sentimental, mas o amor não se prova na força do sentimento, ao contrário. O amor se prova na força da decisão. O amor, antes de tudo, é uma decisão determinada, né? Uma decisão decidida, para ser redundante, uma decisão determinada de fazer-se dom, de entregar-se, de comunicar de si ao outro, a tal ponto que eu e o outro sejamos um só, a tal ponto que eu e o outro compartilhemos da mesma vida, a tal ponto que eu e o outro possamos provar a existência de um no outro, né? E aí você pode estar pensando que eu estou falando do amor romântico, e não, de maneira alguma. Eu estou falando de todo tipo de amor. O amor da mãe por um filho é isso também, né? A mãe, o que é ser mãe senão um comunicar de si para que o filho seja feliz? O que é ser pai senão comunicar de si para que o filho seja feliz? O que é o amor fraterno senão comunicar de si para acolher o outro que é meu irmão? O que é a amizade senão o dar de si
para que o outro seja feliz. Então reparem que qualquer tipo de amor se encaixa nessa decisão determinada de dar a vida pelo outro, né? E é muito interessante porque essa é uma decisão que nós não tomamos, a gente não ensaia, a gente não toma de uma hora para outra, né? O Aristóteles, na Ética Nicômaco, diz que o desejo da amizade pode surgir depressa, mas a amizade como tal não. Que nós só deveríamos chamar de amigos aquele que comeu 1 quilo de sal conosco. E essa é uma imagem que para nós pode parecer estranha, mas o sal é consumido, ou pelo menos deveria, em pequenas doses. Até que consigamos consumir 1 quilo de sal com uma outra pessoa, isso significa que nós tomamos refeições muitas vezes juntos, ou seja, ganhamos tempo muitas vezes juntos, construímos vida. E é uma outra coisa que é interessante porque o sal ele é consumido na refeição, né? E estar à mesa, colocar-se à mesa com outra pessoa, significa partilhar com ela aquilo que me traz vida. Então, colocar-se à mesa para comer com o outro, nessa metáfora que o Aristóteles está trazendo para nós, é essa capacidade de compartilhar a vida. Entenda, não é compartilhar dinheiro, não é compartilhar momentos, é compartilhar a vida, aquilo que traz vida, aquilo que configura a minha vida com esse outro sujeito. Então, repara que a definição do amor como comunicar-se, como dar-se, é uma definição que se aplica a todos os tipos de amor, né? O amor familiar, o amor da amizade, também o amor erótico, né? Mesmo na relação erótica, mesmo na relação entre dois sujeitos que se querem de modo erótico, de modo desejante, sexualizado, há ali também uma entrega, né? Porque por mais que estejamos buscando prazer na relação com o outrem, essa busca do prazer, por mais que seja egoísta em certa medida, ela só se realiza, ela só se cumpre, ela só se manifesta na disposição de eu também me dar ao outro, né? Eu só consigo ter prazer com este outro corpo uma vez que eu também entregue a este outro o meu corpo, não é? Então, o amor é sempre um movimento de saída, um movimento de doação. E nessa perspectiva, isso é uma coisa interessante de se pensar, o amor é sempre doação. Amar é dar-se, amar é fazer-se dom. E aí a gente consegue entender por que o conceito de amor se transformou num conceito tão sagrado no Ocidente nos últimos 2 milênios, né? Porque à medida que o homem entende o fazer-se dom, à medida que o homem entende que ele não foi feito para si, mas para doar-se, o homem consegue realizar-se, não é? Existe ali uma chamada da existência na nossa condição, que é sempre uma chamada para a abertura. O ser humano é o ser dialógico, é o ser que é capaz de falar. E o que é a fala, senão a abertura para que o outro também, né, venha habitar o diálogo, habitar conosco a comunicação. O homem só entende-se à medida que se entrega. O homem só entende-se à medida que se dá. Viktor Frankl, numa das suas obras, tanto no Em Busca do Sentido como na Psicoterapia da Vida, ou Psicologia do Sentido da Vida, o Frankl diz que o homem se descobre à medida que se dá ao outro, né? O homem é o ser dom. Existe em nós uma vontade de sentido e esse sentido não se encontra buscando a si mesmo, se encontra se abrindo para o outro, né? Se encontra no amor. É como que a essência que nos realiza, se eu pudesse dizer de uma maneira poética e simples, nós entendemos que o fogo foi feito para queimar. Nós compreendemos que a água naturalmente molha. Nós entendemos que o vento foi feito para soprar. Nós compreendemos que a luz foi feita para iluminar. E aí, a partir de Scheller, a partir do Levinas, a partir do Frankl, a partir de Aristóteles, a gente compreende também que o homem foi feito para amar e que somente a realização dessa essência pode tornar o homem feliz. Sim, sem sombra de dúvida, o homem é um animal racional, mas não só. Sem sombra de dúvida, o homem é um animal producente, né, fabricante, homo faber, como diria o Marx, mas não só. O homem, sem sombra de dúvida, é um animal transcendente, religioso, mas não só. O homem só se entende à medida que ama. O homem só se entende à medida que se faz dom. E aí a gente consegue entender porque, por exemplo, as escrituras cristãs vão dizer que Deus é amor. Porque o Deus cristão, que é um Deus trindade, são 3 pessoas em um único Deus que manifestam essa unidade justamente pelo amor, né? Segundo Santo Agostinho, o Pai é aquele que ama
o Filho é o amado e o Espírito Santo é o próprio amor que une as três pessoas. Então, o que é Deus? Deus é amor, né? Esses dias eu postei no Instagram uma foto, né, celebrando aí a quarentena, e eu dizia lá naquela foto que quem não ama vai para o inferno, não é? Mas não porque seja um pecado, não é por isso. É porque o conceito de inferno, o conceito de sofrimento, o conceito de isolamento, não é? É justamente a ausência do amor. E aí não é uma questão religiosa, é uma questão existencial. Repara que as pessoas mais felizes são aquelas mais capazes de não colocar-se no centro da própria existência. O próprio conceito de existir, né, traz um pouco dessa noção de estar lançado fora, de estar no mundo. E o Heidegger, lá em Ser e Tempo, vai dizer que o Dasein, né, o homem, deve se entender e deve ser compreendido também na sua relação com mundaneidade. O ser humano está lançado no mundo, está jogado no mundo, está com os outros, está na realidade. Ou seja, o homem só consegue perceber-se a si mesmo à medida que se abre para essa realidade, de uma alteridade que se impõe para ele. Então é isso. O vento foi feito para soprar, o fogo para queimar, a água para molhar. E o homem foi feito para amar. E só a realização dessa essência vai nos tornar felizes. Vou ficando por aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal, de ativar os sinos para receber o sino para receber as notificações. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas, compartilha com os teus amigos e nós nos vemos no nosso próximo vídeo para que juntos possamos pensar alto, pensar junto, pensar filosofia. Forte abraço!